Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu sei que demora um tempinho para o pessoal entrar, mas pensando que essa live vai ficar salva para as pessoas que não puderem estar presentes aqui no ao vivo, eu vou mais direto ao ponto hoje. Então sejam todos bem-vindos. Eu sou a Grazi, sou psicóloga. Quem não me conhece ainda, convido para estar seguindo a minha página. Eu já venho há um tempo fazendo um trabalho aqui nas redes sociais, tenho falado muito sobre a ansiedade porque é um tema muito latente no meu consultório. E nessa mexida, né, de atender, da mentoria, supervisão, consultoria, resolvi desenvolver um produto, né, no final do ano passado, que era uma mentoria de planejamento, né, aproveitando a transição do ano e tudo mais. E nisso eu percebi que as pessoas que são mais ansiosas têm muita dificuldade de se planejar. É por isso que eu decidi fazer essa live hoje. O nosso tema é a arte de planejar para ansiosos. Bom, novamente, já vi que algumas pessoas entraram. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Convido vocês a repassarem o convite, se vocês conhecem aquele amigo que vai se beneficiar desse tema. Convido super para vocês estarem compartilhando essa live. É muito importante, né, a gente também propagar, né, para que chegue a maior número de pessoas. Bom, gente, vamos direto ao ponto, que essa live vai ficar gravada, então isso não é falando para vocês não assistirem ao vivo não, viu, gente? Mas é só mesmo para não encher muita linguiça agora no início, porque também temos um tempo aqui. Não é mesmo? E temos muito para conversar. Bom, gente, planejamento, planejar ações, ver o futuro, né? Ter uma aspiração. Isso é muito desafiador para qualquer pessoa, não é? Mas eu percebi que para pessoas ansiosas isso pode ser um verdadeiro desafio. Por que isso, né? Pensem comigo. Planejar algo demanda olhar o futuro, né? Ah, Grazi, mas as pessoas ansiosas vivem no futuro. Vivem no futuro com resultado. A pessoa ansiosa, ela olha para o resultado. Ela não olha para o processo. E a gente consegue ter resultado sem olhar para o processo? Sem degustar esse processo? Não consegue. Aí mora o perigo. As pessoas têm cada vez mais dificuldade de olhar para o momento presente. Quando o processo está acontecendo. E isso dificulta muitas das vezes chegar onde se almeja ou até mesmo idealizar o que se almeja. Porque às vezes, né, a pessoa vai colecionando tantas frustrações também ao longo do processo por ser tão imediatista, né, querer tudo a tempo e a hora, e que acaba se frustrando. E essa coleção de frustrações acaba fazendo com que a pessoa fique desanimada de planejar, de idealizar as coisas. É a vida do ansioso. Eu tive uma mentorada no final do ano passado que foi muito interessante, assim, que ela descobriu que ela era ansiosa para fazer o planejamento. Ela não achava, ela era uma pessoa super tranquila, não achava que era ansiosa, e eu perguntei pra ela: você acha que você é ansiosa? Não acho. Bacana, né? Fomos fazer. E eu fazia algumas perguntas, né, assim, gente, porque planejar, e eu vou falar disso mais à frente, é muito mais do que colocar metas materiais no papel. Planejar de fato é olhar para dentro, é olhar pro ser, né? Então, algumas perguntas que eu fui fazendo eram um pouco mais complexas. E ela percebeu assim, e ela se mostrou muito impaciente, né, durante o processo, as minhas perguntas. E aí eu fui questionei: por que tá tão difícil para você pensar nas minhas perguntas do agora e querer direto ir pro direto ao ponto, na verdade, né, assim, ir pra parte mão na massa do planejamento. E aí ela virou pra mim e disse assim: Grazi, eu não sei. Mas como você está me perguntando isso, eu já tenho ficado inquieta com essa questão há alguns dias,
eu fiquei pensando que eu não consigo muito olhar para o presente e que eu vivo sempre querendo muito e tendo pouco. Achei isso muito interessante e falei, vou te citar de exemplo na live que eu vou fazer. É isso. Às vezes a gente quer muito, mas está disposto a fazer pouco. Por isso é tão desafiador se planejar. Por isso é tão desafiador olhar para o processo. Fazer o hoje. Não é mesmo? Existem alguns vilões do planejamento. E aí, aos ansiosos de plantão, acho que vai rolar uma identificação, hein? Já vou avisando. Bom, os vilões do planejamento. O primeiro deles, o desespero. Que é isso que eu tô falando pra vocês. Não conseguir viver o momento presente e querer ir direto pro final. Porque para você colher o fruto lá no final, você tem que plantar hoje. Mas se você não está disposto a plantar hoje, como é que você vai chegar no final e vai colher esse fruto? Não vai colher a frustração de não ter conseguido. Então, esse desespero, esse imediatismo, esse querer tudo a tempo e a hora, é uma característica nata de qualquer ansioso. Me conta você que é ansioso aqui nos comentários, se você não é assim. Porque eu tô pra conhecer alguém que não é assim, que não quer tudo muito de imediato e que muitas das vezes organiza a sua vida e um pouco, né, nessa expectativa de ter resultado rápido com tudo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né, gente, que eu acho que todo mundo vê isso na internet, né? Que são as pessoas que são tipo os gurus do marketing, né? E que vendem uma promessa de dinheiro fácil, dinheiro rápido, né? E essas coisas, gente, o melhor cliente disso é um ansioso. Porque é tudo que o ansioso quer ouvir. Um dinheiro rápido. Você não quer ter um dinheiro fácil? É só ficar em casa no celular que você vai ganhar dinheiro. Aí o ansioso vai lá e compra o trem. Não que não possa, tá, gente? Não que eu não valide os métodos utilizados. Mas, infelizmente, existe muita falcatrua, existe muita promessa que fica só na promessa, né? Mas as pessoas ansiosas acabam querendo tudo muito de imediato e cai no conto do vigário. Tô vendo que algumas pessoas já se identificaram aqui, né? Aí a Vanessa falando que se joga na Mega. É isso, né? A gente joga na loteria pra isso mesmo, né? Aposto que todo mundo entrou num bolão aí no final do ano passado pra tentar a Mega da Virada, né? Um outro motivo, né? Um outro vilão, aliás, do planejamento e que muitas das vezes acontece com a pessoa ansiosa é o hábito de se comparar demais. Você se compara demais ao coleguinha. Mas se o coleguinha conseguiu... mas o coleguinha tá assim, assim, assado. Mas o coleguinha tem uma trajetória diferente da sua. O coleguinha tem uma realidade diferente da sua. Então, assim, se comparar só vai estragar o seu planejamento. Porque ele é seu, ele não é do coleguinha. Como eu disse, planejar implica olhar para si, olhar para o eu, para as suas faltas e as suas potencialidades. Se você não olha para você, se você não consegue pensar no eu de fato e pensa só no que o coleguinha ali do lado tá fazendo, tá conseguindo, tá conquistando, você se frustra nesse processo. Porque você não vai ser o coleguinha. Não adianta tentar ser outra pessoa. Tem que olhar para agora, gente. Entende? Uma questão que eu também observo muito, né? E aí é o casamento perfeito, né? Entre ansiedade e planejamento. É a pessoa que não consegue lidar com aquilo que ela não consegue fazer. Não consegue lidar com as pendências.
Vocês já viram isso? Pessoas que não conseguem lidar com pendência e começam a ficar ansiosa. E aí, o resultado dessa frustração é: também não planejo mais nada. Planejar pra quê? Eu não vou conseguir. Aí entra o quê? O pensamento catastrófico. A principal característica do ansioso. Ah, que nada dá certo pra mim. Ah, que eu nunca vou conseguir fazer o que fulano fez. Ah, que isso é difícil demais. Ah, que isso não existe. Pensamento catastrófico. O pensamento catastrófico, ele te leva para um lugar muito ruim, porque é o lugar da negatividade. É um lugar do bloqueio. Se você pensa catastroficamente, você se bloqueia a ponto de não conseguir nem se mover. Quem dirá planejar? Não é mesmo? Então, o pensamento catastrófico, ele está muito associado a essas frustrações, né? Ao se comparar com o outro e não ser como o outro, né? Isso mesmo, Vanessa, as crenças limitantes. Ótima definição também, assim, pra gente falar do pensamento catastrófico. O pensamento catastrófico gera crenças limitantes. Crença limitante: não vou conseguir. Isso não é pra mim. Eu nunca, né? É isso, né? Assim. E todas essas características, e aí quem é ansioso e tá assistindo, provavelmente vai se identificar com esse modo, né, de ser que eu tô falando, né, que é ser imediatista, ter pensamento catastrófico, ficar neurado demais com pendências, se comparar demais ao outro, né? E isso tudo resulta no quê? Numa necessidade constante de validação. A pessoa precisa do tempo todo ser validada pelo outro, né? Então, assim, se eu quero fazer algo, eu tenho que pedir a opinião do outro. Ah, se o outro falar, eu posso estar achando ótimo, posso estar achando lindo, mas se o outro falar, não tá legal, eu destruo tudo, desconstruo tudo. Até chegar àquele ponto que a pessoa desacredita na possibilidade de fazer algo. Porque não dá conta da fragilidade, não dá conta de errar, né? Lidar com os erros, né? É impossível. Lidar com aquilo que você faz que não é tão legal é impossível, né? A gente olha muito, né, pro que a gente não consegue e pouco pro que a gente consegue. Essa é a realidade de ser uma pessoa ansiosa. E aí, gente, eu vou contar pra vocês. Você nunca vai conseguir se planejar para algo se você não acreditar em você. Se você não olhar para o seu eu e não começar a pensar na primeira pessoa, você não vai conseguir se planejar. Não vai conseguir pegar o papelzinho e colocar a sua meta, seu objetivo, suas aspirações. Na verdade, você pode rasgar o planner, porque não vai servir de nada. Para você se planejar, você tem que estar disposto a olhar para si mesmo. E esse é um grande desafio, né? Assim, olhar para si, para uma pessoa ansiosa, é quase que pedir para sofrer, né? Porque o jardim do outro é sempre mais verde, a casinha do outro é sempre mais legal, mais aconchegante. Se a gente pudesse, a gente morava no ser do outro, mas a gente não pode. Então resta ser a gente. Não tem outro jeito. É isso e pronto. Dos desafios, né? Vamos pensar assim, quais outros desafios, né, que a pessoa ansiosa tem para se planejar. Gestão do tempo. Gente, quem tá assistindo aí? Vocês têm dificuldade de gerir o tempo de vocês? Eu quero que vocês respondam aqui pra mim nos comentários. Vocês têm dificuldade de gerir o tempo?
Tô vendo aqui que o pessoal tá se identificando, a Nayara. A Vanessa fez uma pergunta, depois eu vou responder sua pergunta. Inclusive, gente, vai mandando pergunta, porque aqui é bate-papo, hein? É bate-papo. Aí, ó. O pessoal tá falando, tem muita dificuldade de gerir o tempo. Gente, é claro que vocês vão ter dificuldade de gerir o tempo. Porque vocês estão pensando no final. Vocês não dão conta do processo, do meio. A Mari falando, é o que eu tenho mais dificuldade. É a queixa que eu mais recebo também, uma dificuldade de gerir o tempo. Por quê? Você desespera se você tem pendências, se você tem urgências, né? Há um tempo atrás eu fiz uma aula sobre gestão do tempo. A gestão do tempo, ela tem que ser pautada, né? Ela tem 3 pilares, digamos assim, né? Que é a urgência, a circunstância e a importância. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de como você gera o seu tempo, na maior parte das vezes, nós vemos um desequilíbrio muito grande entre a urgência e a importância. Porque nós tendemos a fazer o que é urgente e o que é circunstancial, e olhar pouco para o que é importante. Quem aí não é capturado pelo bichinho da urgência? Que espera, inclusive, para fazer algumas coisas, ficar urgente. A procrastinação tá aí, né? Quer bicho mais procrastinador do que a pessoa ansiosa? Não tem. Mas, deixa eu contar pra vocês. Existe um ansioso totalmente inverso disso. A pessoa que não pode imaginar ter uma pendência que desespera. É aquele que se antecipa para tudo. Ah, Graça, mas essa pessoa é só organizada, ela não é ansiosa. Não, porque ela sofre com isso. Se gerou sofrimento, tem a ver com a ansiedade. Pum! Dessa vocês não sabiam, né? Deixa eu pegar minha água aqui. Tô ficando com a boca seca já. Fala demais, né? Só na última hora. É isso mesmo, Shelly. Só na última hora. É impressionante. Você deixa, né? Eu ri demais de uma paciente minha. Um dia ela falou assim comigo. Ô, Grazi, eu era muito ansiosa. E aí eu me antecipava pra tudo. Pra mim não me antecipar, eu passei a atrasar pra tudo. Resolveu? Não. Porque não é sobre se antecipar ou sobre atrasar. É sobre ser assertivo. Você não tem que viver no passado e no futuro. Você tem que viver no presente. Um outro desafio da pessoa ansiosa: trabalhar com prioridades. Definir o que de fato é prioritário. Nossa Senhora, até meu óculos levou água. Gente do céu. Trabalhar com prioridades pode ser muito desafiador justamente por não conseguir definir o que é importante. Ficar sempre nas urgências e ter essa dificuldade de classificar o que é importante faz com que você não consiga ter uma escala ali de prioridades e às vezes priorize aquilo que não é o mais importante, né? Ter parâmetros, ter uma régua. É importante a gente ter uma régua, né? E essa régua, ela tem que ser compatível com a realidade, né? Então, é muito importante isso, né? Assim, você trabalhar com prioridades. E eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade justamente por não conseguir, às vezes, deixar o que não foi escolhido como prioridade ali um pouquinho de lado para dar atenção para a prioridade. Ter uma régua desequilibrada. Ter uma dificuldade de olhar para o momento presente, entendendo que aquilo ali que você vai fazer agora vai reverberar no futuro, né? Tem a dificuldade, né? Eu acho que eu super me enquadro nessa categoria, digamos assim, que é uma certa dificuldade de seguir aquela regrinha do menos é mais.
Sabe quando você tá ansiosa, que você precisa ter um resultado, precisa de alguma coisa, e você sai atirando para todo lado? É isso. Gente, eu super me encaixo. Por quê? Eu sou o tipo da pessoa que sempre faço muito. Tô sempre em movimento, tô sempre fazendo demais. Às vezes eu paro e falo assim, nossa senhora, tem que sair um bocado de coisa que não tá dando mais não. E eu percebo que muitos dos meus pacientes caem nessa cilada também. Do fazer muitas coisas, né? Confundir produtividade com quantidade de coisas que você faz. E aquilo ali te desorganiza. Porque chega numa hora que você tá exausta, né? Você não tá aguentando mais de cansaço. E se frustra novamente porque não teve resultado. E fez tanto. Mas será que você não fez demais? Eu aprendi a fazer essa pergunta pra mim mesma. Será que eu não tô fazendo demais? Será que precisa de tanto assim? Às vezes não precisa, gente. Às vezes a gente faz muito mais do que foi pedido. É igual quando alguém vai me contratar vai contratar uma palestra minha, né? Hoje mesmo eu tava fazendo um orçamento, né? E aí eu levo em consideração, né? O tempo de planejamento, o tempo da palestra, quantidade de pessoas, né? Tudo isso é importante. E aí, é a mesma coisa se uma pessoa virar pra mim assim, Grazi, eu preciso de uma palestra de 30 minutos. Eu vou precificar ela para 30 minutos. Se eu chego lá e passo dos 30 minutos, o problema é de quem? É meu. Eu tô dando esses minutos que eu passo para a empresa, para o contratante. Por isso que é tão sério, né? Essa questão de precificar e de validar, né? Colocar de fato um valor no seu tempo. O trabalho da gente é assim, né? Que é empreendedor. Só que muitas das vezes a gente, numa ansiedade de mostrar um serviço, né? E é claro, gente, eu tô dando um exemplo meu aqui de palestra, mas teria vários outros exemplos para dar para vocês. Às vezes nessa necessidade, né, de mostrar serviço, de fazer acontecer e tudo mais, a gente acaba dando muito mais do que deveria. Essa é uma característica também de uma pessoa ansiosa. Porque a pessoa ansiosa é feita de excessos. Às vezes a gente se excede. E uma outra dificuldade que eu observo, né, assim, em algumas pessoas que sofrem de ansiedade, né, às vezes a ansiedade até patológica mesmo, é sair do planejamento. Às vezes até consegue fazer o planejamento, que eu tô falando muito aqui de gente que não consegue fazer planejamento, vocês vão achar que a pessoa ansiosa não consegue, tá? Mas consegue sim, eu vou falar sobre isso. Mas, às vezes a pessoa consegue fazer o planejamento e não consegue executar, partir pra ação. Quem é ansioso aí, gente? Qual que é o principal fator da ansiedade? Um sentimento que vocês têm muito quando vocês são ansiosos. Alguém se habilita a falar aí? Bom, essa pergunta é difícil, né? Pois é. Um dos pilares da ansiedade, e talvez o mais importante, que é o que caracteriza ela muito, é o medo, né? Nós temos tantos medos na vida, né, gente? É uma renca de medo, né? O medo de não conseguir, o medo de tentar, o medo de não ser validado, aprovado pelo outro. Isso tudo faz com que a pessoa não saia do lugar. Que tenha ótimas ideias, mas não consiga executar. A Divina falou, olha, eu tenho medo de qualquer coisa.
É isso, o João Paulo falou, não conseguindo fazer nada durante o dia. Aí fico a noite toda trabalhando, só que não vejo rendimento. Aí tem gestão do tempo, né? É uma gestão do tempo que tá precisando ser aprimorada, né? E tem, assim, uma falta de foco, né? Assim, ao mesmo tempo que tem um hiperfoco ali na madrugada, tem uma falta de foco ali de dia, né? Assim, uma falta de prioridades, como eu falei, né? E aí, enquanto isso, a sua saúde mental vai indo pelo ralo, não é mesmo? Essa questão, gente, de ser ansiosa pra tudo, ter medo de tudo, né? Se sentir inseguro pra tudo, né? Sentir que não é capaz. Nossa, assim, isso é uma característica muito grande do ansioso que não consegue se planejar, que não consegue executar os seus planejamentos, né? Agora eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui sobre a perspectiva social da ansiedade. Vocês lembram que no início da live eu falei sobre a questão de ter que olhar para si para se planejar? Pois é. A pessoa ansiosa, ela tem uma dificuldade de olhar para si na vida. Porém, ela corre um risco muito grande de ser picada pelo bichinho da matéria. Aquilo que é material. E aqui tá o pulo do gato que eu quero trazer para você essa noite. Se planejar e conseguir executar é algo que está muito além da matéria, muito além do ter. É preciso ser. Você consegue olhar para quem você é hoje? O que você está vivendo hoje? Uma vida de ter ou de ser? Você está vivendo para conquistar seu próximo carro ou para ser uma pessoa melhor para o seu filho amanhã? Você está vivendo para, sei lá, ter uma promoção no trabalho? Ou para ser uma pessoa que faz a diferença no trabalho, independente da promoção? Vocês estão vendo a diferença? É sutil, mas é diferente. Às vezes a gente, até como uma válvula de escape, a gente foca muito em conquistas materiais. Eu não consigo me planejar no abstrato, deixa eu ir pro concreto, né? É isso. Deixa eu colocar aqui, se eu colocar uma meta de comprar um carro, é mais fácil eu conseguir trabalhar e juntar dinheiro para comprar um carro, mesmo eu estando super insatisfeita com aquilo que eu faço, porque tem um objetivo, tem um propósito de fazer aquilo, é comprar o carro. Será que é isso mesmo? Até quando você vai viver assim? Em busca de alguma coisa para adquirir. Uma vez eu tive um paciente que ele era uma pessoa assim, empresário, de uma condição muito boa, né? Tinha passado por muito perrengue já na vida e tinha conquistado absolutamente tudo. Eu falo que é um dos casos raros, né, que a gente tem na terapia, porque ele procurou a terapia porque ele tinha conquistado tudo que ele queria na vida e chegou num vazio. E ele precisava de ajuda para lidar com esse vazio. Eu adorei essa demanda, nadei de braçada. Por quê? É muito difícil quando a pessoa já tem esse nível de raciocínio, né? Assim, de que realmente não tá no nível da matéria. E quando ele tem essa sacada, ele se abre para ser uma pessoa diferente, né? É muito para além do conquistar as coisas. O que de imaterial você quer conquistar? O que
que está relacionado ao seu ser, que você precisa. Viver, né, eu falo que é uma perspectiva social, né, da ansiedade, assim, porque as pessoas, né, são cada vez mais ansiosas, mais imediatistas e mais materiais. É tudo tão sobre ter alguma coisa que o ser, ele vai sendo muito deixado de lado. E aí, quando eu faço perguntas como eu fiz hoje, aqui, você está vivendo pra quê? Eu tô escutando aqui, eu tô vendo aqui, ó. Nem tô vivendo, estou deixando a vida me levar. Eu tô vivendo pra sobreviver. Eu tô vivendo uma vida de interrogação. É isso. É sobre estar... eu costumo brincar que é o... vivendo o estilo Zeca Pagodinho, né? Que é o deixar a vida me levar. É seguir apenas por seguir. Sem propósito, sem aspirações. Ou até tem um propósito concreto. Apenas. É muito difícil olhar pra gente. Uma curiosidade, né? Eu vi uma pesquisa, eu não vou saber trazer números para vocês, eu já procurei essa pesquisa para trazer os números e eu não consegui. Mas as crianças hoje, né, de hoje em dia, estão muito vivendo nesse padrão que muitas das vezes é o padrão dos pais, que o valor está relacionado à matéria, né? Então, assim, tempo de qualidade tá escasso. Mas eu dou um presente tão legal no Natal, no aniversário, e até sem ser data nenhuma. Então eu tô fazendo meu papel de pai, meu papel de mãe. As crianças, assim, vão ficando cada vez mais materialistas. E o pior, né? Elas aprendem a negociar com isso, né? Ah, eu não quero estudar. Ah, eu não quero fazer dever. Ah, mas se você fizer isso, eu te dou tanto. Eu te dou isso. Eu te dou aquilo. E na barganha, vão crescendo. E aí, o estudo que eu vi é que... eu até escrevi aqui pra mim não esquecer. Nessa sociedade materialista, né? As crianças nascidas e criadas ali, elas desenvolvem um nível de ansiedade maior. Interessante, né? E, de fato, gente, é bizarro o número de adolescentes fazendo tratamento severo para ansiedade, assim, de muita medicação, terapia e tudo, né? A ansiedade está atingindo cada vez mais os mais novos, adolescentes e até crianças, né? Assim, uma amiga de trabalho um dia chegou perto de mim, né? Pra falar assim, Grazi, eu tô muito preocupada com a minha filha. Tudo que ela faz, ela fica muito obcecada por fazer aquilo. Ela tem que ser perfeita em tudo. E aí você pensa assim, é só uma personalidade, traço de personalidade. Hoje é adolescente, já tá mais velha, né? Assim, e teve que começar um tratamento, porque passou um pouco. Extrapolou essa ansiedade. Então é isso, né? Assim, eu acho que ela é uma perspectiva social, é algo que a nossa sociedade está vivendo. Nós, muitas das vezes, somos tomados, né, por esse bichinho aí da matéria, né? Mas de vez em quando tem que ter uma psicóloga meio doida que vem aqui puxar a orelha, né? Como eu vi hoje. Não é só sobre ter, gente. É sobre ser. E quem você tem sido? Você se orgulha de quem você é hoje? Vanessa está perguntando como identificar isso nas crianças. É muito... Você pode olhar até pelo brincar da criança. Mas, geralmente, elas dão alguns sinais que são sinais bem claros. Do tipo... tô fazendo isso daqui. Não ficou bem feito? Não serve, não quero.
é uma rigidez, sabe? Aquela criança que não sabe perder, e aquilo ali tem uma reação muito desproporcional. Aquela criança que tem reações desproporcionais ao não, né? Isso tudo são formas de identificar na criança, né? Um ponto interessante, assim, quando a gente está falando das crianças, né? É que a gente não pode esquecer que as crianças reproduzem comportamentos, né? A psicologia sistêmica diz, né, que nós somos o produto da relação dos nossos pais. Uma mãe que é extremamente ansiosa, obcecada pelo cuidado com a casa, por limpeza, por isso, com aquilo outro, das duas, uma. Ou tem um filho super relaxado, que não liga pra nada e fica, né, traumatizado com aquilo ali, que segue o caminho extremamente oposto e que não quer dizer que tá isento de ser ansioso. Ou tem aquele que é extremamente ansioso, que fica obstinado com tudo, assim como a mãe ou o pai. É uma possibilidade também. Um outro fator que eu quero comentar com vocês aqui sobre essa questão de ser ansioso e de se planejar, né? E que eu acho que muitos também vão se identificar, é os online holics. O que seria online holics? Olha que palavra chique. Como que tá a sua régua hoje? E ela tá baseada em quê? Nós somos seres de redes sociais. Eu aqui agora, tô numa rede social, tô falando com vocês, viu, gente? Tem conteúdo que presta na rede social. Mas você tá consumindo o conteúdo que presta? Ou você tá perdendo tempo no vídeo? Passando vídeo? Quanto tempo você fica passando vídeo? Quem tem coragem de contar aí? Olha pra você ver, a Divina tá falando que o filho é ansioso igual ela. Ah, Nayara, vamos animar, melhorar, minha filha. Não, senhora. Eu não desisti de você não, hein? Não desista também não. Bom, o que é isso, né, gente? Online holics. As pessoas... Vocês já ouviram o termo workaholic, né? Workaholic é as pessoas que são viciadas em trabalho, né? Online holics são pessoas que estão viciadas na internet, compulsivas. Você já se pegou com o Instagram aberto, mexendo no Instagram, sem nem ter percebido por que você entrou ali? Gente, aconteceu comigo demais, mas demais. Você pega o celular, passou um tempinho sem mexer no celular. Você pega o celular. Primeira coisa que você abre: o WhatsApp ou o Instagram. Depois, se o Instagram não tiver no primeiro, tá no segundo. E o que você vê? Você vê um artigo legal, às vezes até vê de vez em quando. Mas você vai pra onde? Pros stories. O que os stories têm? Coisa rápida, imediata. A ansiedade precisa ser nutrida, né, gente? Então vamos pro que é imediato. E vai. É a rede do aqui, do agora. E principalmente é a rede da aparência. E aí, sabe aquela característica que eu falei com vocês, que é o vilão do planejamento? Que é a comparação? Pois é. E vivemos a era das comparações. Quer lugar mais propício para isso acontecer? Desconheço. Você se comparar demais ao outro, você querer ser como o outro, né? Você querer viver no ser do outro, né? Faz com que você não consiga ser você. Faz com que muitas das vezes olhar para você seja inclusive angustiante,
É muito importante, gente, que de tempos em tempos, e eu digo assim, tempo curto, tá? Você consiga olhar para você mesmo e fazer uma análise crítica de si, né? Mas crítica não no sentido de se diminuir, de se criticar no sentido pejorativo da palavra, mas de analisar. Analisar, inclusive, se você não tá querendo ser o coleguinho. Porque naturalmente a gente quer. E o Instagram tá aqui para alimentar isso. Não só o Instagram, né? TikTok, Kawaii, Facebook. Pois é. É isso. Vamos, né, pensar em algumas soluções, né? Falando muito de problema, vamos pensar em algumas soluções para você que é uma pessoa ansiosa conseguir se planejar. Vamos lá. Para além de se planejar, eu queria muito que vocês tentassem sair do papel. E é por isso que eu vou te dar essas dicas de hoje. O Roberto tá aqui comentando, ó, minha vida está parada, eu não consigo planejar nada. Essa sensação de enraizamento, né? Assim, parece que em algum momento você parou ali e nada mais desenrolou, digamos assim. É muito importante, gente, que se vocês quiserem, inclusive, pegar papel e caneta, que eu vou ser bem minuciosa aqui pra dar essas dicas. São poucas dicas, mas eu sempre gosto de trazer. Quem é acostumado a assistir minhas lives sabe que eu sempre gosto de trazer dicas, senão a gente fica aqui só falando de problema, e aí você sai se sentindo o cocô do cavalo do bandido, né? Então não dá. Vou dar algumas dicas pra vocês. A primeira delas: desacelere e foque. Atirar para todos os lados não quer dizer que você vai acertar todos. Talvez você não acerte nenhum. É um risco. Mas só que quando você está atirando, você está gastando energia. E quanto mais energia você gasta com aquilo que você não vai colher nenhum fruto, menos tempo tem para você investir naquilo que pode te dar algum resultado. Mas por que eu tô falando desacelere? A vida tá rápido demais. Rápido demais. O tempo, né? Vocês também têm essa sensação? Gente, nós estamos em 2024. Gente, sem brincadeira nenhuma. Quando eu era criança, eu vi um filme que falava 2024, era aqueles filmes futuristas que a gente achava que ia ter carro voando. Vocês estão vendo algum carro voando? Eu não tô. Mas não é. Aí hoje em dia a gente vê 2050, né? 2050, os carrinhos voando lá. Nós vamos chegar em 2050, tá posto que não vai ter carro voando. Mas tá tudo muito acelerado, né? E as coisas não estão seguindo aquele ritmo que a gente vê nos filmes, não. Porque não dá nem tempo. A vida é uma correria danada. Esses dias eu perguntei, sempre começando a sessão, né? Eu pergunto pra você assim, e aí, como é que você tá? Aí a pessoa virou e falou assim, correndo. E ela estava ofegante. Ela tinha acabado de subir as escadas do apartamento pra chegar pra fazer a sessão. E aí ela virou e falou assim, não, Graça, eu tô correndo na vida. A sensação é o tempo todo eu tô correndo contra o tempo. Quem tem essa sensação aí? Às vezes eu confesso que eu tenho. Gente, e ter essa sensação é muito ruim, porque às vezes a gente sente que não consegue focar em nada. Tá fazendo tudo, mas não consegue focar em nada, não consegue, de fato, ser bom em alguma coisa. Eu faço isso, hoje em dia, né, é muito comum a gente ter mais de uma fonte de renda e isso implica em mais de um fazer, muitas das vezes, né? Claro que tem os investimentos, rendas passivas e por aí vai, mas se a gente for pensar trabalho, dinheiro, né? Se você quer mais de uma renda, você tem que fazer mais de uma coisa, né?
a vida tem sido essa, assim. Ok, é uma exigência social, não é só nossa, não. Tá sendo assim, né? Tá tudo cada vez mais caro, então você tem que fazer cada vez mais dinheiro, então você tem que fazer cada vez mais coisas, né? Isso cansa. Isso dissipa energia. Por isso que meio a esse caos, se você quiser, de fato, parar para olhar para você e fazer um planejamento, você vai precisar desacelerar. E é difícil, não é fácil não. Como que você desacelera? Você desacelera com uma prática de meditação. Você desacelera tendo tempo de qualidade com quem você ama. Fazendo coisas que fazem realmente sentido para você, enquanto ser, não enquanto ter. Lembrar, gente, que quando você tenta de tudo, talvez você não acerte nada. Quem muito quer fazer, pouco consegue dar. Então essa é a primeira dica para vocês conseguirem fazer um planejamento. Uma segunda dica, né? E aí é uma dica super prática, gente, mas super prática. Quem é do planner, porque cada um, né, tem o seu mecanismo de se organizar. Tem gente que vai ser do planner, de papel, do digital, tem gente que é da planilha, tem gente que é do post-it. Não importa como. Não enche linguiça, não. Lembra daquela regrinha básica. Menos é mais. Você não precisa ocupar todo o espaço do planner, gente. Você pode colocar uma coisinha. Se você conseguir fazer aquela coisinha, show de bola. Você brilhou. Não adianta se você colocar 10 e não fizer nenhuma. Ou fizer 5 mal feitas. E ficar frustrado. E ficar acumulando pendência para ficar cada vez mais ansioso. Vocês percebem que é uma bola de neve? Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Se eu pegar aqui agora para fazer um resumo da live toda, vocês vão ver que uma coisa puxa a outra. É isso. Então, não enche linguiça. Aprenda a fazer o necessário. O que você está sendo convocado para fazer. Não mais que isso. Se me pedirem uma palestra de 30 minutos, eu vou vender 30 minutos. Não acabei o conteúdo? O problema é meu, o erro é meu, que não calculei o tempo? Encerro. Desperdício de mão de obra. Desperdício de energia. Aprenda a fazer aquilo que você é convocado para fazer. Ponto. E pare de ficar arrumando a sua cabecinha ali mais coisas, né? Esses dias eu chamei a atenção de uma paciente minha. Ela tá até aí, ela vai ver. Eu chamei a atenção dela porque tava fazendo demais, né? Coisas boas. Mas era tanta obrigação, gente. Mas tanta obrigação que Senhor da glória, quem aguenta? Encheção de linguiça. Para e faz um filtro. Você não precisa ser um colecionador de ações. Você precisa fazer poucas coisas bem feito. E enquanto o seu planejamento não vai dar certo enquanto você não aprender isso. Então, seja objetivo. Faça o que tem que ser feito. Planeje o que é possível executar. Uma coisa que funciona muito pra mim e eu uso com alguns mentorados meus é fazer um mapa mental. O que é fazer um mapa mental? Se coloca ali no centro e em volta vai colocando tudo que tem na sua vida. Ou se você se organizar melhor no formato de organograma, tem gente que faz em Excel. É basicamente se colocar no papel e a vida toda, para você ter uma visão sistêmica da sua vida. Quem é meu paciente, né, que tá aqui,
sabe que às vezes eu faço o exercício da roda da vida justamente para isso, né? Pra gente refletir um pouquinho sobre como tá a vida de um modo geral. Olhar para a vida sistemicamente é muito importante, porque às vezes a gente olha muito pro fragmento, pro cenário ali do trabalho, por exemplo, e esquece de quem você é. Às vezes você tá muito tomado por questões familiares e não consegue focar ali no seu lado profissional, você é um empreendedor e aquilo ali tá te prejudicando. A gente tem que sempre exercitar o olhar sistêmico, porque a vida não é feita de janelinhas. Eu não posso pegar um campo da minha vida, jogar ali, fechar a janela, fechar a porta. Uma coisa influencia a outra. Os impactos, eles são sistêmicos, porque a vida é sistêmica. Então aprenda, exercite olhar a vida como um todo. Desafio para a pessoa ansiosa, né? Porque a pessoa ansiosa quer olhar só para o que envolve o objetivo dela. E muitas vezes está relacionado ao ter. Não é mesmo? Outro ponto, uma dica muito importante, né? Como eu falei, olhar para o ser, né? Aprenda a se validar. Existe validação boa, a sua. Você não precisa viver de validação do outro. Você só precisa da sua. Mas muitas das vezes você não consegue fazer isso porque você não consegue olhar para você. Você não consegue olhar para aquilo que você faz. Só para aquilo que você não faz. E aquilo ali te consome. Te consome tanto que não faz muito sentido olhar para o que você faz, porque parece tão pequeno, parece tão pouco. Não é mesmo? Se valide. Conseguiu uma coisa mesmo que pequena? Seja grato por isso. Faça o potinho da gratidão, né? Que é quando a gente... todos os dias a gente pega uma coisa para ser grato, que vai lá, coloca no post-it, coloca no potinho, e uma hora você abre esse potinho, vai enchendo, vai enchendo. Aprenda a ser grato pelas coisas. E a se gratificar, se bonificar. Consegui fazer uma coisa que pra mim tava super difícil. Eu mereço isso. Cuidado com os vícios, viu, gente? Cuidado. Você não fala assim, eu vi uma live da psicóloga que ela falou que eu merecia me gratificar. Aí eu tô fumando mais. Não é assim não, né? Gratifique-se com coisa boa. Né? Se bonifique com coisas boas. E tem coisas boas que você pode fazer. Olha pra você ver um hábito. Pessoa que tem dificuldade de gerir o tempo. E gosta de ver série. O dia que eu conseguir fazer tudo que eu me programei pra fazer, eu me permito ver uma série. Um filme, uma coisa assim. Olha pra você ver, coisa simples. É uma bonificação, é uma forma de você olhar pra você. Outra coisa, depois de montar o seu planejamento, aprenda que o seu planejamento não pode ser fixo. A vida não é fixa, gente. Nada da vida é fixo. Vocês devem conhecer um empreendedor chamado Flávio Augusto. E uma das principais frases do Flávio Augusto é: estabilidade não existe. E não existe mesmo. Pois é. Então, o que acontece? Você tem que revisar. Você tem que parar para pegar de novo, para fazer aquilo. Porque às vezes o seu planejamento vai mudar porque a sua realidade mudou e tá tudo bem. Não é porque você não conseguiu. Essa é uma dica. Gente, tô vendo aqui um comentário. Hoje tô exausto. Fiz o que era pra me fazer e o que não era. Olha só que legal. É o que eu falei. A gente às vezes entrega demais. A gente faz demais. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Divina falando que cansa e tal. Gente, ser ansioso é a coisa mais cansativa que tem. Nossa Senhora. E é tão frustrante você não conseguir se planejar, se organizar, né? Eu falo por experiência própria, né? Por muitas das vezes eu não consegui fazer alguma coisa que eu queria muito pela ansiedade de
querer fazer demais, né? Assim, de tudo, né? A gente precisa desacelerar e focar, a gente precisa enxugar, filtrar as coisas. A gente precisa fazer essas coisas, senão a gente acaba dissipando toda a nossa energia. E não sobra para aquilo que é realmente importante. A gente faz com a energia igual faz com o tempo. Vive nas urgências. Não é mesmo? Tempo e energia. Bom, gente, falei demais. Eu falei assim, pensei comigo mesma. Vou tentar falar menos que 1 hora. Estamos batendo 56 minutos. Consegui falar menos que 1 hora. Tá, foi na tampa da beirada, mas foi. Espero de verdade que tenha feito sentido para vocês. Toda a minha fala de hoje foi preparada com muito carinho. É um tema muito relevante para mim, que norteia muito o meu cenário de profissão, assim, o meu fazer profissional, né? Espero que vocês possam estar aqui na próxima live. Vou tentar fazer lives com mais frequência. Eu de vez em quando apareço, né? Mas as redes também nos exigem muito para nós produtores de conteúdo. E eu também tô me permitindo ir no meu tempo, né? Então eu acho que é importante isso, né? A gente respeitar o nosso tempo. Fico muito feliz que tenha feito sentido para vocês. Muito, muito, muito obrigado pela presença. Espero que na próxima live você esteja aqui de novo e que traga mais alguém com você. Agradeço imensamente a todos que ajudaram a divulgar, gente. Fiquei muito feliz mesmo pela ajuda de vocês. Hoje em dia, o Instagram não entrega quase nada do que a gente faz. E é muito bom quando a gente vê que nosso trabalho tá surtindo efeito, tá fazendo a diferença. E que pode ser propagado para outras pessoas. Muito, muito obrigada mesmo. Valeu, Rafa, Marcelo, Mari, Roberto, Ló, Vanessa, Divina, Thales. Enfim, todo mundo. Valeu, muito obrigado. Boa noite de terça-feira para vocês. Espero vocês na próxima live. Tchau.